mas também, já que a gente está falando de oportunidades, vamos falar da falta de oportunidades na nossa vida como um todo, né? Que é desanimadora quando você tem aquela falta de perspectivas, quando o horizonte está distante. E, pelo visto, cada vez mais, pessoal, as crianças e vários adolescentes também estão tendo que lidar com isso por estarem estudando cada vez menos. Muito influenciados, acreditem se quiser, por vários agentes na internet, os ditos influenciadores mirins, que simplesmente estão ali desvalorizando o trabalho, desvalorizando ter uma formação superior, ir para uma faculdade. Mas olha, como é que a gente pode, de fato, incentivar, mostrar aos jovens que estudar e trabalhar realmente pode render um bom futuro? Essa é uma pergunta aí que está posta e, pelo visto, uma tendência preocupante. Dá a dimensão para a gente aqui para não parecer uma coisa superficial. Dá um exemplo, dá nome, CEP, endereço, conta para a gente. Muito bom. Primeiro é preciso entender que quando você tem a exposição à tecnologia, então a gente acabou de ver um exemplo da tecnologia usada para o bem, né, para uma situação positiva, como foi a resolução do caso aí. Nesse caso, as crianças elas têm acesso à internet, ao YouTube, e para elas é uma referência de como elas têm que agir. É como as crianças da nossa geração que queriam ser jogadores de futebol, né? Então a criança está exposta ali e aí a gente parte de novo do exemplo, né? Será que os adultos, a gente sabe que o nosso próprio Estado, nosso próprio governo não valoriza tanto a educação, né? A gente já ouviu algumas vezes o nosso presidente dizendo que não estudou e se vangloriar disso. Então, assim, para a criança que está assistindo isso, acaba sendo um exemplo. O exemplo arrasta para o bem e para o mal, não é isso? Isso é fato, está posto. Eu acho que, muito, e para além da criança, esse é um fenômeno que a gente vê, inclusive, na universidade. Por ano, entram cerca de 300 mil estudantes nas universidades públicas. Sabe quantos concluem o curso? Cerca de 130 mil. Ou seja, a gente está vivendo, na universidade pública brasileira, um contexto em que é maior a chance do aluno que entra não concluir o curso e abandonar o estudo no meio do que concluir a graduação. Então, é um grau de desconexão entre a realidade do sistema educacional brasileiro hoje e a demanda concreta do estudante, para que ele sinta que aquilo faz sentido para a própria vida dele e que vale a pena seguir estudando, que tem que nos levar a um debate urgente sobre como atualizar o sistema educacional brasileiro. Pepe, como é que você lida também com o outro lado, para a gente provocar discussão? O pessoal aí que realmente, enfim, por mérito, por ter a mensagem certa, com o conteúdo certo, na hora certa, para o público certo, acaba galgando espaço, conquistando seu público e tendo os frutos desse trabalho. Por outro lado, tem as várias uni-esquinas por aí, tem essa usina de diplomas que fica diplomando um bando de despreparado. E aí acaba sendo um terreno fértil para muita gente acabar descreditando a formação superior. Você consegue ver esse ângulo? Eu consigo ver esse ângulo, sim. É o ponto que eu sempre bato na tecla, né? Eu acho que o problema nosso é o modelo educacional, né? E eu quero até saber a opinião do William sobre esse assunto também, pelo seguinte, porque eu entendo que as gerações novas provavelmente não vão para a faculdade, né? E por que isso? Porque o modelo de educação do Brasil é um modelo completamente errado. Eu gosto muito do modelo dos Estados Unidos, por exemplo. Que a pessoa, que a do adolescente com 16 anos de idade, não é obrigado a escolher especialização já de cara. Sim. Pelo contrário, tem uma formação generalista, né? Que ajuda ele na comunicação, no raciocínio lógico, na reflexão, né? E depois, no final do curso, ele pode fazer ali uma breve especialização, no caso. É o famoso liberal arts, não é isso? Liberal arts, né? Que é muito mais sedutor do que esse modelo de caixinhas, né, de conhecimento, né? E isso ajuda a criança, o adolescente, né, o jovem adulto, no modo de ver, a ter uma capacidade que eu acho importante no mundo moderno, que é o lifelong learning, né? Você sempre está aprendendo, né? Você tem que aprender a estar sempre aprendendo. É o gosto de aprender, né? Perfeito. E se a gente lembrar até um termo técnico, né, que é a neuroplasticidade, ou seja, essa capacidade adaptativa do cérebro humano no ambiente, numa idade de 15, 16 anos, ela está efervescente. Ou seja, o aprendizado de um adolescente é absolutamente maior do que o aprendizado de um adulto ou de um idoso. Então, quando você tem ali um aprendizado da base, como você disse, então, por exemplo, a leitura, a busca de conhecimento, saber pesquisar, isso é muito mais facilmente ensinado com 15 do que com 30. Claro. Né? Então, a importância dessa base de aprendizado, o aprender a aprender, né? Para que depois que ele tem essa base, ele consiga galgar. E se a gente pensar, por exemplo, casos como esse da molecada querer ser influenciador, por exemplo, sempre tem um adulto coordenando isso. Porque sabe que criança
sendo exposta na internet lá dá view, né? Movimento, então Claro. sempre tem um adulto mexendo. Agora, A receita para alguns pode não ser para outros, né? Eu já vou contigo, Mano Ferreira, a gente segue aqui propondo aqui, reta final de programa, não sem antes, lamentavelmente, vou ter que me despedir de todo mundo na rede Jovem Pan de Rádio, Morning Show fica por aqui e volta amanhã. Agora sim, para todo mundo que segue aqui nos assistindo, Mano Ferreira. eu queria saber, na tua opinião, por onde começa essa mudança de mentalidade? Começa pela formação do professor, para ele ter uma outra abordagem em sala de aula, ou começa pelo sistema educacional mesmo, que tem que ser repensado? E aí, professor William Borghetti? Muito bom. Eu estava fazendo uma pesquisa ontem. Em 1990, a China tinha 80% do PIB do Brasil. 1990. Esse dado é difícil engolir, mas vai. Esse é Hoje, a China tem 8,5 vezes o nosso PIB e, assim, crescendo, essa distância vai aumentar para os próximos anos, dados de 2024. Porque o que a China fez que a gente não fez? Investiu em educação. Então, a formação do professor, a boa remuneração do professor, tirar a burocracia do professor, porque o professor é aquela atividade que ele sai da escola, ele tem muito trabalho, e aí modificar a estrutura tal, e todo um pensamento. Porque se a criança sabe que ela vai estudar, de novo o exemplo da China, ela fala, eu vou estudar e eu vou ter onde aplicar isso, eu vou ser reconhecido socialmente, isso é legal, bacana. Aqui vira motivo de piada. Ah, é o nerd, você gosta de ler, as pessoas riem disso, né? Vira motivo de piada. Então eu vejo que é uma ação conjunta. Família, escola, estrutura. A gente está vendo aí um novo plano do governo tentando dar um valor lá para o professor estudar, né? Como se isso tivesse que ser uma coisa, se o professor falar, cara, eu vou ganhar tão bem, eu vou ser tão bem reconhecido que estudar faz parte do processo, né? Mas, infelizmente, a gente ainda tem que ficar resolvendo essas migalhas, né? E isso, então, a gente vai ficar com certeza para trás. Vamos aplaudir o nosso professor. Baita fala aqui. É verdade, dura conosco. Baita fala. Não é isso? Fez que puxou o aplauso aqui, inclusive, mas é de todos nós. Professor William Borghetti, você já é nosso, você sabe disso, já é nosso freguês. Porém, você tem que melhorar. Cheque o que está acontecendo no noticiário antes, de manhã, para ver se você remata. Prender criminoso é melhor do que derrubar avião. Repare bem. Um minuto pra gente